Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Apenas um versículo, versículo 56. João 6, 56. Diz assim: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, e nós cremos no poder da tua palavra. Fale conosco, nos dê discernimento, traga sabedoria para nós nessa noite. Queremos ouvir e obedecer à tua voz. Oramos em nome de Jesus, amém. Querida igreja, o Evangelho de João, capítulo 6, é um cenário muito concreto. Após a multiplicação dos pães, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15, eu posso dizer que esse fato de Jesus ter multiplicado os pães carrega uma memória histórica. A memória da qual eu estou falando é aquela multiplicação de pães que aconteceu no Antigo Testamento. E Jesus estava ali multiplicando pães para uma multidão, majoritariamente, ou seja, em sua maioria, judeus, que conheciam a história do Êxodo. É fácil para esse povo de João capítulo 6, para esta multidão de João capítulo 6, é fácil desse povo lembrar de Moisés, do maná, do pão do deserto que Deus deu ao povo que saiu do Egito a caminho da terra prometida, e todos os dias Deus multiplicava pães, aparecia pão no deserto, maná que descia do céu. É fácil para esse povo lembrar do Êxodo, na provisão milagrosa de Deus no deserto. O que acontece é que esta multidão é outra. Essa multidão de João capítulo 6 não está saindo da escravidão do Egito, não está caminhando no deserto a caminho da terra prometida, mas eles também querem pão. E Jesus oferece. Na verdade, Jesus oferece algo muito maior do que pão para comer e saciar a fome para um dia, como era feito lá no deserto. Cada dia o maná descia do céu. Não podia guardar, não podia estocar, era o maná para aquele dia. A multidão de João capítulo 6, que está seguindo Jesus, também querem pão, mas o que Jesus oferece é algo muito maior. O que Jesus oferece é a própria vida. É importante lembrar também, irmãos, que a multidão do capítulo 6 talvez ainda era um eco da multidão do capítulo 5. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que tem uma multidão no capítulo 5. Só que a multidão do capítulo 5 segue Jesus por outro interesse. E a multidão dos 6 talvez seja esta multidão que está vindo também seguir a Jesus por esse interesse, o interesse da cura. Porque no capítulo 5, Jesus é aquele que cura, que opera milagres, que faz um paralítico andar. João 5, do 1 ao 8. E na sequência, Jesus explica por que ele tem autoridade. Ainda no capítulo 5, Jesus explica que ele tem autoridade porque trata-se do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, então é por isso que ele tem autoridade para fazer o paralítico andar. E essa multidão, ela vai estar chegando porque, a primeiro momento, eles não estão interessados em Deus. Não pense nós aqui que eles estavam interessados em Deus. Eles estavam interessados no curandeiro, no milagreiro. Eles estavam interessados em um homem que fazia paralítico andar. Mas uma nova multidão passaria a seguir Jesus agora, a partir do capítulo 6. É a multidão que presencia a multiplicação.
duas multidões agora começam a seguir Jesus por interesses diferentes. Uma quer a cura, uma quer o milagre, uma quer o sobrenatural, uma quer as ações poderosas de Deus, a outra quer a multiplicação. Afinal de contas, 5 pães, 2 peixinhos, para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ah, eu quero colocar minha mão na cesta. Eu quero ficar rico. Esse homem pega nada ou quase nada e faz uma multidão se alimentar. Eu quero a prosperidade financeira. É isso aí que eu quero. Eu vou começar a seguir Jesus só com o interesse da multiplicação. Porque eu também não tenho nada ou quase nada. E ele pode pegar isso e fazer com que seja muita coisa. Mas o que Jesus faz? Jesus, ele decide então chamar as duas multidões para uma aliança. Não dos milagres, não da multiplicação. Jesus então fala de comer carne e beber sangue. Prestaram atenção no versículo que nós lemos, no único versículo que nós lemos? Comer carne e beber sangue. Espera aí, Jesus. Eu estou aqui para ser curado. Eu estou aqui para mim ser próspero, para mim ter muita coisa com pouco que eu tenho, ou quase nada que eu tenho. Eu estou aqui por outros motivos. E aí Jesus fala, irmãos, olha, o que Jesus convida aqui, ele está deliberadamente usando uma linguagem escandalosa para um judeu do primeiro século, comer carne e beber sangue. A lei proibia, inclusive, o consumo de sangue. Se lê lá em Levíticos 17, é proibido comer sangue, tomar sangue. Ou seja, Cristo não está sendo obscuro por acidente, ele está forçando seus ouvintes a decidirem se quer um Messias útil que faz o que eles querem ou se querem um Senhor soberano, que você vai ter que fazer o que o Senhor quer, não ele fazer o que você quer. É basicamente isso aqui que Jesus está querendo dizer quando ele diz: comam da minha carne e bebam do meu sangue. Jesus está falando de uma aliança. A aliança que nós estamos celebrando aqui. Da carne e do sangue de Jesus. Irmãos, se a gente continuar lendo o capítulo 6, nós vamos ver que a pregação de Jesus naquele dia culmina numa crise. Numa crise, o que Jesus está pregando? Porque ouviu claramente na multidão, João 6,60, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E a multidão vaza. É a multidão, aquela multidão que vinha se aglomerando porque Jesus cura, aquela multidão que vinha se aglomerando porque Jesus prospera, foi embora. Foram embora. Quem ficou? Ficaram os discípulos. Ficaram os 12 discípulos. Muitos, a maioria, não permaneceram. Permanecer em Cristo, irmãos, é uma decisão custosa. Permanecer em Cristo é uma decisão. Mas se Cristo permanecer, haverá transformação. Tenha certeza disso. Se Cristo permanecer, nada vai ficar do mesmo jeito que era. Então, João 6,56 poderia dizer aqui nesta mensagem que esse texto ele nasce num contexto de separação entre os seguidores ocasionais e os discípulos comprometidos. Seguidores de ocasião. Eu tenho um interesse aqui, eu quero que o Senhor faça o que eu estou pedindo. São ocasião. É o seguidor de ocasião. Mas o seguidor comprometido, ele aparece lá na fala de Pedro. Porque a multidão vai embora, ficam os discípulos. E aí quando a gente ler esse capítulo 6 todo, eu pelo menos tenho uma percepção que Jesus vai olhar para os 12 e vai dizer: que bom que vocês ficaram, não vão embora não.
Não me deixe aqui sozinho, não. Que bom que vocês ficaram. Só ficaram vocês 12. A multidão me abandonou. Olha como eu sou rejeitado. Olha como ninguém me ama. Olha como ninguém me aceita. Olha como ninguém me quer. Parece que Jesus poderia dizer isso, mas não. Jesus fala, vocês não vão embora também? Vocês não vão embora também. E aí Pedro, então, fala, Senhor, para quem, não é para onde, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde ir, você pode ir para vários lugares. Para onde ir, você pode sair daqui e pode ir para qualquer lugar que você queira. Mas para quem você vai? Quem é a pessoa que você vai se submeter? Quem é o Deus que você vai se submeter? Para quem iremos nós? Porque só tu tens a palavra da vida eterna. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós precisamos só do Senhor. Porque o Senhor tem aquilo que nos falta. O Senhor tem o vazio que tem na minha alma. O Senhor tem a vida eterna. Portanto, irmãos, naquele versículo ainda, do João 6,56, Jesus diz, coma da minha carne e beba do meu sangue. Permanece em mim e eu vou permanecer em vocês. Irmãos, nós não estamos falando aqui de um rito, tá? Essa mensagem aqui não é sobre um ritual, não é sobre um culto. Essa mensagem aqui não é sobre uma mesa que está aqui posta e nós vamos aqui fazer esse cerimonial hoje. Não! O que nós estamos falando aqui, essa mensagem, é sobre uma união vital. Você e Deus. Aqui está o coração desta mensagem. Permanecer em Cristo não é apenas frequentar a mesa, é viver a partir da mesa. A linguagem de Jesus reforça essa união. Assim como o alimento se torna parte de quem o consome, Cristo está dizendo, quem participa de mim de forma verdadeira, passa a viver a partir de mim. Não é Cristo orbitando aí a vida do crente, não. É o crente dependendo e orbitando Cristo. Vivendo para Cristo. Permanecer. Permanecer, irmãos, é relacional. É transformador. João vai repetir isso no capítulo 15, inclusive. O ramo que permanece na videira verdadeira, que é Jesus, esse ramo produz fruto, não por esforço, mas por conexão vital, por conexão naquele que é a vida. Se você não permanecer em Cristo, para nada serve a sua vida. É ramo seco que o vento leva ou o fogo consome. Se a sua vida está ligada em Jesus, você tem vida, você frutifica. E aqui, irmãos, a ceia do Senhor deixa de ser um ritual, uma ocasião, deixa de ser um primeiro domingo do mês. A ceia se torna uma vida espiritual. A ceia do Senhor é uma pergunta silenciosa à igreja. Estamos apenas tocando símbolos? Estamos apenas participando de rituais? Ou estamos vivendo a realidade da vida de quem está em Cristo? Ceia do Senhor é compromisso real. A ceia ela não foi instituída para confortar consciências, mas para alimentar, não a nossa barriga. O apóstolo Paulo diz lá na igreja de Corinto, quem tem fome, come em casa. A partir daquele momento ali, parece que veio sendo lá da igreja primitiva, adotando-se de fato uma cerimonial, aonde o pão nem mata a fome, aonde o cálice nem mata a sede. É apenas um símbolo para representar a vida nossa diária em Cristo. Então, a ceia do Senhor, ela não é apenas para confortar a nossa consciência ou para alimentar a nossa barriga, não. É para alimentar a sua fé, a sua vida
com Deus, é para fortalecer a sua vida espiritual com Deus, o que vai fazer toda a diferença quando você sair daqui amanhã, quando você for trabalhar, quando você for viver na sua casa, na sua família, na escola, com a sua vizinhança, você tem uma vida espiritual forte em Deus. Participar da ceia, irmãos, quer dizer que nós permanecemos em Cristo, não só agora, permanecemos em Cristo enquanto vivemos, de modo que o caráter de Deus vai sendo formado em nós. João 6,56 não permite uma espiritualidade, fragmentada, não. É Cristo todos os dias, não é Cristo só no domingo, não é Cristo só uma vez no mês, é Cristo sendo o Senhor da nossa vida, hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias que nós vivermos. Permaneça em Cristo e Ele permanecerá em você. O que é que significa permanecer em Cristo? Isso implica, irmãos, na verdade, mesmo quando a verdade ela nos confronta nos hábitos antigos que nós temos e que eles insistem em vigorar hoje, sendo que você já é uma nova criatura. Você não precisa mais da velharia do seu passado, você precisa agora viver só como uma nova criatura. Então, permanecer em Cristo implica no compromisso com a verdade. Implica no compromisso com a obediência. Obediência não como moeda de troca. Senhor, eu faço isso, o Senhor me abençoa. Senhor, eu faço aquilo, o Senhor me abençoa. Senhor, eu dou, o Senhor me dá 100 vezes mais. Não! Compromisso, permanecer em Cristo implica no compromisso da obediência, mas como fruto da comunhão com Deus. Não é barganha, não é troca. Permanecer em Cristo, irmãos, implica em compromisso com a cruz. A cruz. Não apenas um símbolo de perdão, mas como um padrão de vida. A cruz é um padrão de vida. É aonde eu devo renunciar às minhas vontades, os meus desejos, para viver para a glória de Deus. Por isso cabe aqui um alerta, irmãos, um alerta à igreja, com todo o amor, mas também com toda a firmeza do Evangelho. A ceia não pode ser algo automático, irmãos. Ela deve confirmar, nutrir e fortalecer aquilo que já está sendo vivendo na sua prática diária. Vamos voltar lá ao versículo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Sabe, irmãos, a nossa ética, a ética do povo de Deus, ela deve nascer da comunhão com Deus. Se permanecemos em Cristo, algo inevitavelmente vai acontecer. O que é que vai acontecer? Se você permanecer em Cristo, o que é que inevitavelmente vai acontecer? O seguinte: você vai passar a parecer mais com Ele. Permaneça em Cristo. E você vai ver que todo dia você ficando mais igual a Ele, mais parecido com Ele. Conheça Cristo melhor e você vai ver cada dia mais o seu comportamento, a sua conduta, a sua ética sendo mais parecida com Ele. Isso toca diretamente no seu comportamento. Não se trata aqui de perfeccionismo, não. Se trata de coerência. A pergunta aqui é a seguinte: não é eu sou melhor que os outros, não é essa a pergunta. A pergunta é: minha forma de falar reflete Cristo? Meu comportamento reflete Cristo? Minhas decisões na família, minhas decisões no trabalho, na igreja, revelam alguém que vive sob o senhorio de Jesus? Ética, comportamento está sendo moldada pela cruz ou pela conveniência? O Evangelho de João jamais separa comunhão de conduta, irmãos, jamais. É incoerente dizer assim: eu tenho comunhão com Cristo, mas eu não tenho a mesma conduta de Jesus. Como assim?
Se alguém disser que tem comunhão com Cristo, isso reflete no comportamento dele. Isso reflete na conduta dele. Alguém pode dizer assim, eu tenho a conduta de Jesus, mas não tenho comunhão com Jesus. É lógico que não. Porque uma coisa vai refletir a outra. Então, quem diz que está em Cristo deve andar como ele andou. É o que diz lá em 1 João 2,6. Se eu falo que eu estou em Cristo, eu ando como Cristo anda. Por isso, irmãos, a ceia do Senhor é um convite a uma autoavaliação, a um autoexame, a um check-up da sua alma, mas de forma honesta. Não para condenação, mas para arrependimento e realinhamento. Sabe qual é o conselho, os conselhos que eu tenho para você em 2026? Com base em tudo isso que a gente falou até agora, eu tenho aqui 3 conselhos, dos quais eu também estou encarando com uma seriedade muito grande para esse ano 2026. Eu gostaria que nesse ano de 2026 você fosse mais ao médico da alma, que você fizesse mais consultas, exames, autoexames da sua vida espiritual. Eu gostaria que você não apenas de pecados pontuais, mas eu estou falando aqui dos pecados, mas também do rumo da sua vida. Qual é o rumo que você está vivendo? Qual é o caminho que você está seguindo? Quais os rumos que você está tomando nesse ano de 2026? O que você quer para a sua vida nesse novo ano? Você quer permanecer em Cristo? Eu digo para você o seguinte, eu sei que você quer. Permanecer em Cristo, irmãos, é direção. Não pode ser apenas uma intenção. Eu tenho uma intenção de 2026, eu quero permanecer em Cristo. Intenção é diferente de direção. Eu vou buscar a direção de Deus para que eu possa ficar mais parecido com Jesus em 2026. Esse é um conselho que eu dou para você. Porque o que você está fazendo da sua vida, irmão? Qual é a direção, qual é o rumo que você está tomando? Você está gastando a sua vida, que é só uma. Você não terá uma segunda chance. Você não terá uma nova oportunidade. E aí você está concentrado em quê? Qual é a direção, o rumo? Olha, faça um exame sincero. Não só hoje, não só amanhã. Esse ano, faça exames. Faça exames. Vá ao médico da alma. Vá a Deus em oração. Sinceramente. Fale com Deus sobre o que você está fazendo. Fale com Deus sobre o que você está pensando. Fale com Deus sobre quais são os prazeres da sua vida. Fale com Deus o que você está fazendo com a sua história. Peça a Deus que te ajude, que Ele realinhe a sua história, a sua vida. Faça um exame, porque a ceia do Senhor requer cada um examine a si mesmo. Mas eu gostaria que você fizesse isso não só uma vez por mês, irmão. Faça isso com mais constância. Ore a Deus. Submeta-se o seu pensamento. Submeta suas vontades, seus desejos e fale para Deus que você quer viver a vontade dele. O segundo conselho é a renovação de compromisso. Porque a ceia do Senhor, irmãos, nos chama a dizer novamente: Cristo não é apenas o meu Salvador. Cristo é o meu Senhor. Meu Salvador. Eu estou desfrutando de uma bênção, da salvação. Cristo é o meu Salvador. Só que não é só isso. Ele é o meu Senhor. Eu não quero só desfrutar da bênção. Eu quero que Ele domine a minha vida. Eu quero que Ele reine na minha vida. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja o dono da minha história.
Eu quero que Ele conduza a minha vida de acordo com a sua vontade. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Esse conselho vai renovar o compromisso. E você vai dizer para Deus: Deus, eu não quero só ser abençoado. Eu não quero só desfrutar da tua bênção. O Senhor é Salvador, é a maior bênção que eu poderia ter recebido. Mas eu quero que a minha vida seja dominada pelo Senhor. Não apenas o meu Salvador, mas também o meu Senhor. O terceiro conselho que eu te dou: busca por uma vida agradável. Viver uma vida que agrada a Deus. Se tiver um terceiro conselho para te dar sobre 2026, irmão, busque ser uma pessoa melhor. Busque ser uma pessoa mais de Deus. Nós estamos buscando tantas coisas. Eu vejo muitas pessoas buscando a Deus por medo. Tem medo de Deus. Sendo que a Bíblia é clara que Deus, em Cristo, não é para te condenar, não é para te maltratar, não é para te punir. Você não precisa ter medo de Deus. A vontade de Deus é a sua salvação, é o seu perdão. A vontade de Deus é te abençoar. A vontade de Deus é dar para você uma nova vida, uma vida comprometida com o reino, uma vida que Ele realmente seja o seu Senhor. Você não tem por que ter medo de Deus. Você precisaria mais amar a Deus do que ter medo de Deus. Ame a Deus mais esse ano, irmão. Ame mais a Deus. Ame mais a Deus do que você ama a si mesmo. Ame mais a Deus do que você ame o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a sua noiva, o seu namorado. Ame mais a Deus do que você ame a sua filha, o seu filho. Ame mais a Deus. Procure amar mais a Deus. Porque você só tem tudo isso porque Deus te ama. Porque Ele nos amou primeiro, é que nós podemos amar. Se Deus não tivesse amado primeiro, a gente nem sabia o que era amar. A gente estava amando aí com as nossas vaidades, amando com o nosso egoísmo. Mas Deus nos amou de uma maneira sem interesse nenhum, porque até mesmo porque o que nós poderíamos dar a Deus, né? Então Ele só nos amou, foi só isso. E porque Ele nos amou, nós podemos amar. Quem permanece em Cristo passa a desejar o que agrada a Cristo, passa a desejar a agradar a Cristo. E aí, irmão, você está procurando agradar a quem? A sua vida, seu compromisso, as suas atitudes buscam agradar a quem? Você busca agradar a Deus? Você está buscando viver uma vida que agrada a Cristo? Olha, se tem um conselho, um último conselho que eu estou dando aqui, o terceiro: busque por uma vida agradável a Deus. Em João 6, Jesus ele não suaviza o discurso, né, para manter uma multidão seguindo. Ele prefere poucos que permanecem a muitos que consomem os milagres, a multiplicação. Deus vai me obedecer, Deus vai fazer o que eu quero. E é interessante, irmãos, eu vou abrir um ponto aqui para concluir essa mensagem, é que a gente acostumou tanto falar contra a teologia da prosperidade, né? Porque a gente tem visto tantas coisas aí absurdas, né? Dentro desse discurso que Deus, o propósito de Deus é te fazer feliz, o propósito de Deus é te prosperar, o propósito de Deus é te abençoar para você ter uma boa condição financeira. E aí você faz cada coisa absurda para chamar a atenção de Deus, como uma troca, como uma barganha, como uma moeda de troca. Só assim você vai ser abençoado. A gente tem falado tanto contra a teologia da prosperidade, esse tipo de discurso que não é bíblico, que acabando, nós esquecemos de dizer que Deus abençoa sim, que Deus prospera sim, que Deus faz milagres sim, que Deus cura sim, que Deus pode te abençoar sim, no seu trabalho, com a honestidade,
Deus pode colocar você para administrar muitas riquezas. Nós acabamos esquecendo de dizer de uma forma bíblica, de uma forma saudável, que Deus abençoa sim os que permanecem nele. O que Deus não está interessado é numa multidão que só quer Jesus por interesses próprios. Mas, irmão, vem a Cristo com o coração sincero e Ele te abençoa. Mas, irmão, vem a Deus com sinceridade e diz: eu estou aqui, Deus, interessado no Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Venha e Ele te abençoa. Venha sinceramente, não por causa dos seus desejos, da sua vontade, mas vem e diz: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor deseja. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Venha a Deus com sinceridade e Ele vai te abençoar. A ceia do Senhor, irmãos, ela é um consolo aos que vêm sinceramente para participar, não só hoje, mas amanhã e todos os dias que Deus te der a vida. Permaneça em Cristo. Celebrar a ceia nessa noite, que é a primeira ceia do ano. Celebrar a ceia nessa noite é declarar com a sua vida: Cristo é minha fonte, meu alimento, meu padrão. Patrão não, padrão. A minha vida está no modelo dele. Ele é o meu padrão. E onde ele permanece, eu quero estar. Porque aonde Jesus está, tudo transforma. Glória a Deus. Aleluia. Fica em pé. Louvado és o teu nome, Senhor, para sempre, eternamente. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Os ministros podem subir aqui. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é viva, poderosa, eficaz. A tua palavra é a verdade. Nós cremos no poder da tua palavra. Ó Pai, o que nós queremos é permanecer aonde o Senhor estiver. Aonde o Senhor estiver, nós queremos estar, porque a tua presença transforma. A sua presença nos convida a cada dia a viver como novas criaturas. E é isso que nós queremos viver nesta noite, e não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Queremos viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.